Olá, turma maravilhosa! Como é que vocês estão? Venho passando aqui para desejar a vocês um ótimo sábado, né? E também, não só para desejar, mas também para trazer novos conhecimentos hoje, né? O tema que nós iremos trabalhar hoje é hipertensão arterial. Então já peguem aí seu material, né? O livro de Saúde e seus cuidados. Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 10, a página 48. Então, pegue aí o material. Se você não fez ainda a leitura prévia, que eu sempre solicito, né, para vocês fazerem, dá uma pausa nesse vídeo agora e aí vocês já começam o conteúdo assim por dentro de tudo, tá bom? Já começa a assistir o vídeo já entendendo o que é que a gente vai falar hoje. Posso contar com vocês? Então vamos lá. Vou diminuir aqui um pouco mais o meu rosto para vocês conseguirem visualizar aí bem direitinho o nosso material, tá bom, CDD04? Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, antes de a gente iniciar nosso conteúdo hoje sobre hipertensão arterial, nós iremos fazer uma pequena revisão sobre o conteúdo passado que a gente aprendeu sobre diabetes. A gente viu que existe dois tipos de diabetes, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. A gente conheceu a diferença desses dois tipos, conhecemos todas as características que traz, né, de cada uma. E aí a gente viu os pontos que a gente precisa trabalhar com os pacientes que têm aí a diabetes, né? Os cuidados que necessita no dia a dia. E aí hoje nós iremos falar sobre hipertensão arterial. A gente sabe que a hipertensão arterial também é uma patologia bem comum, né, na nossa sociedade, e a gente já consegue muitas vezes trabalhar com pessoas hipertensas com muito mais frequência do que qualquer outra patologia. Muitas vezes tem dentro da nossa casa, muitas vezes tem conhecidos, amigos, alguma coisa do tipo que tem aí a hipertensão, né? Então a gente já ouviu bastante, só que a gente vai se aprofundar um pouco mais desse conteúdo. E aí a gente vai aprender o que é, quais os principais sintomas e cuidados, certo? Já começo perguntando para vocês o que vocês sabem, o que é para vocês a hipertensão arterial. Quando a gente fala em hipertensão arterial, o que é que já vem na cabecinha de vocês? A gente separar as palavrinhas, né? Já fica aí hiper demais, né? E tensão, a gente já sabe que é algo que está tensionando aí, principalmente o que? Uma artéria, né? Que é hipertensão arterial. Então a gente sabe que a hipertensão é justamente uma pressão maior no nosso vaso sanguíneo. E isso se dá por quê? E aí a gente vai conhecer um pouco mais por que tudo isso acontece. Trago umas informações para vocês aí, tem no material de vocês, por isso que é extremamente importante vocês deixarem com o livro aí acompanhando, com a canetinha, fazendo todas as marcações, porque vocês sabem que tudo que eu falo aqui é retirado desse material. E aí eu pergunto o seguinte, né? Aliás, eu já venho falando o seguinte, que a hipertensão arterial ou pressão alta, que é bem mais conhecido popularmente, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu tenho pressão alta, que é a mesma coisa de hipertensão, né? É uma doença crônica, então quem é diagnosticado com hipertensão a gente já sabe que ela vai conviver pro resto da vida com esse problema de saúde, né? Caracterizada pelos níveis elevados de pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores de pressão máxima e mínima são iguais ou ultrapassam 140 por 90, que é o famoso 14 por 9. Então, o que é que acontece? A gente tem um vaso sanguíneo, um vaso que passa esse sangue, né? Que tá lá. O nosso vaso sanguíneo, ele é como se fosse, né? Aqui é o vaso, aqui é como se fosse o sangue. O vaso, ele é como se fosse uma mangueira dessas de jardim, que serve para aguar. Aí o que é que acontece na mangueira? A gente tá aguando lá, se eu quero, a gente abre, ele sai numa frequência boa. Mas se eu quero aguar uma planta que tá um pouco mais distante, o que é que a gente faz? A gente coloca o dedo mesmo no meio mesmo no meio do, mesmo na luz da mangueira, não é isso? E aí o que é que acontece? O jato aumenta e aí eu consigo aguar aquela planta. Acontece a mesma coisa com a pressão alta, né? O sangue ele tá bombeando uma quantidade normal, a quantidade que o nosso corpo precisa, né? E aí
Quando acontece uma vasoconstricção, esse vaso ele vai diminuir de calibre ou alguma placa de gordura está no meio, ele vai aumentar essa pressão sanguínea. E aí vai alterar esses números aí, certo? Então, a pressão alta faz com que o coração tenha que exercer o esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente. Então, o coração, quando ele identifica que o sangue ele não está chegando e nutrindo as células como deveria estar nutrindo, ele vai trabalhar muito mais do que ele poderia trabalhar, né? E aí, muitas vezes, por isso que das consequências de pressão alta é a pessoa estar com taquicardia, né? O coração acelerado. Porque justamente o coração ele vai tentar bombear mais sangue para nutrir a circulação, não só a circulação, não, né? Ele vai tentar nutrir todas as nossas células do nosso corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para desenvolver doenças secundárias, como, por exemplo, acidente vascular, infarto, aneurisma arterial, né, insuficiência renal, entre outras. Eu vou falar um pouco mais à frente. Aqui no Brasil, a prevalência de hipertensão ela varia entre 22% a 44%. Porém, com o decorrer da vida, a cada ano que vocês vão adquirindo aí, existe uma predisposição maior para desenvolver a patologia. Então, não é que a hipertensão, ela é uma doença só para pessoas mais velhas, de forma alguma, certo? Que é tanto que hoje muitas pessoas jovens com 25 anos, com 20 anos, que são hipertensos, né? E aí não quer dizer só sobre a idade, mas também sobre os fatores, outros fatores aí que podem ser envolvidos, né? Hábitos alimentares, estilos de vida, entre outros pontos aí. E aí vocês precisam cuidar do coração de vocês e também do coração das pessoas que vocês cuidam, né? A gente sabe que não é só pelo excesso de sal, que muitas vezes quando a gente pensa em hipertensão, a gente já lembra do quê? Do sal, né? E muitas vezes não é só pela ingestão de sal, mas existem vários outros fatores que junto contribuem para o desenvolvimento da hipertensão arterial. Então, que vocês entendam melhor que questão genética, né? Lembra que eu falei que a diabetes, quem tem pai e mãe diabético tem a predisposição maior de desenvolver diabetes. Isso também vai na mesma linha de raciocínio para a hipertensão. Então, se você tem os familiares, principalmente o pai e a mãe diabético, você tem a predisposição bem maior de desenvolver essa patologia do que outra pessoa que não tem. A obesidade. Gente, a hipertensão ela é uma doença muito silenciosa. Então, você pode ser hipertenso, né? E nem perceber, porque ela pode muitas vezes ser assintomática. Você está com os níveis de pressão alta, só que você não consegue sentir muita coisa. Muitas vezes a pessoa mal sente nada, né? E aí acha que não tem nenhum problema. Muitas vezes pessoas que são obesas, por não sentir nada, acha que está com a pressão ok, né, sem problemas de saúde, porém já tem aí um nível, né, da sua hipertensão bem elevado, né, o nível da pressão da pessoa não está no padrão normal que deveria estar para uma pessoa saudável. E aí quando começa a sentir, o negócio já está mais apertado. Então o estresse faz com que aumente também a pressão. Alimento não saudável, né? Aquelas pessoas que adoram comer fritura, comida muito salgada, carboidratos e entre outras também. Excesso de sal sempre. Excesso de sal vai atrapalhar, vai irritar. Olha, o excesso do sal e o excesso do açúcar não é bom pra gente de forma alguma. Porque já existe muitos alimentos que já vêm com a quantidade tanto de sal como de açúcar. Então, é por isso que a gente não precisa hipercolocar, né? Aumentar aí a ingestão desse sal na nossa alimentação, certo? O que mais a gente chama atenção é que muitas pessoas, elas dizem assim, pensam dessa forma. Mas professora, a única coisa da minha pressão, e às vezes eu nem sinto que ela tá alta, e assim, é só questão de número. Gente, não é questão de número.
A gente sabe que a pressão alta ela pode estimular doenças secundárias e essas doenças secundárias elas são muito debilitantes, né? Então, 40% dos infartos pode ser ocasionado por a hipertensão, 80% dos AVCs é desenvolvido pela hipertensão, 25 casos de insuficiências renais é por causa da hipertensão. Então a hipertensão não é só questão de número, ela mexe com todo um sistema, né? E esse sistema ele vai ficar mais frágil e pode sim ter esses problemas futuros, essas doenças secundárias aí. Então, além de ter uma alteração nos órgãos vitais, como o cérebro, coração, artérias, rins, olhos, né? Até cegueira pode acontecer também. Então a gente precisa ter muito cuidado com a hipertensão arterial. E aí, qual é o papel de vocês, cuidadores, no controle da pressão arterial, né? O que é que vocês podem fazer? Gente, eu costumo dizer que vocês são o maior estimulador do paciente a se cuidar, a buscar hábitos saudáveis, a ter uma vida mais regrada, né? Respeitando tudo, né? Também a gente não pode ser totalmente radical, porque muitas vezes o paciente sofre muito, mas a gente precisa sim seguir o que é certo. Então, o tratamento envolve o uso de medicamentos e modificação de estilo de vida. Não existe pílula mágica, que você se acaba de comer besteira, você não pratica, não tem atividade física e aí depois toma um comprimido e vai ficar bem. Não é assim. A gente sabe que é um junto com o outro, né? Um ajudando o outro para ter um melhor resultado. Então, se você quer ter um bom resultado, você precisa mudar os seus hábitos, o seu estilo de vida, né? Manter os níveis de pressão dentro da normalidade. Aí eu tenho uma referência de 140/90. Esse valor normalidade é para quem já é hipertenso. Então, pacientes que já são hipertensos, 140/90, a gente não precisa se assustar, porque já é um valor de normalidade para um paciente hipertenso. Associe os horários de tomar a medicação com as atividades diárias, como refeição, ou hora de dormir ou de acordar. Nunca esqueçam, é muito importante vocês não esquecerem da medicação, porque às vezes a pressão ela sobe porque não tomou o medicamento, certo? Manter os medicamentos locais visíveis, providenciar sempre o medicamento com antecedência, fazer lista de todos os medicamentos e deixá-la sempre visível, programar o celular para não esquecer e informar o médico sobre alguma reação. Percebeu que o paciente está tomando o medicamento bem certinho, mas a pressão ela não está normalizando e ela está sempre tendo piques alta, precisa passar pelo médico que acompanha esse paciente para ver o que está acontecendo, se precisa mudar de medicamento, alguma coisa do tipo, certo? Então, a hipertensão ela é uma doença silenciosa e o ser humano ele precisa se prevenir desse mal. Então, mantenha o peso, se alimente bem, não fume, né? Não consuma tanto álcool. Pratica atividade física, eu sempre falo isso, sempre, porque a gente sabe o quanto é importante, tá bom? E aí, a dica aqui que eu trago para vocês cuidarem do coraçãozinho de vocês, né? O coração é extremamente importante, então exercite regularmente, nem que seja 20, 30 minutos, mas faça uma caminhada. Faça com acompanhamento com o médico de rotina, para saber como é que tá aí, faça um hemograma, para saber como é que tá suas taxas, como é que tá aí, acompanhamento bem certinho para não ter problemas futuros. Mantenha uma boa higiene bucal, cuide da mente sã, corpo sã. Então, é muito importante ter todo esse cuidado com a mente. Consuma o sal com moderação, tenha momentos de lazer e entretenimento. Ninguém é feliz vivendo só trabalhando, a gente precisa ter esse momento aí relax, né, de descansar. Controle da glicemia, faça uma dieta balanceada, controle o peso, controle o colesterol e beba muita água. Juntando tudo isso aí, a gente vai resultar em um estilo de vida ideal para qualquer indivíduo, certo? E aí as dicas de aferir pressão arterial. Não vou me deter aí, por quê? Porque quando a gente voltar, eu vou ensinar para vocês como a gente tem que aferir a pressão. E também no módulo de noções de enfermagem, vocês continuam vendo esse conteúdo sobre aferir pressão. Então não se preocupem, eu trouxe essa informação porque tem no material de vocês. Aí vocês podem dizer, professora, mas a senhora nem falou disso.
e tem no meu livro. Então não se preocupe que nós iremos ensinar, se Deus quiser, quando a gente voltar presencialmente, nós iremos ter uma prática e vocês irão sim aferir a pressão arterial, ok? Vão aprender. E aí, hoje eu finalizo o nosso conteúdo, certo? Nosso próximo encontro eu irei falar sobre depressão e transtorno bipolar. Então já vão se preparando aí, já vão fazendo aquela leitura, que aí eu conto com a presença de vocês no nosso próximo sábado maravilhoso, certo? Deixo aqui a nossa frase da semana que diz o seguinte: sem sonhos a vida é uma manhã sem orvalhos, um céu sem estrelas, um oceano sem ondas, uma vida sem aventura e uma existência sem sentido. Então sonhem, sonhem, vão atrás, corram, persistam, insistam e não desistam que vocês conseguem, tá bom? Um super beijo no coração de vocês. Qualquer dúvida pode me perguntar aí no grupo. E é isso, turma. Tchau, tchau, tchau. Beijo, beijo, beijo. E até sábado que vem. Tchau, tchau, CDD 04.